Olá, bom dia a todos. Eu me chamo Paulo Nixon, sou fisioterapeuta e daremos início à nossa palestra sobre acidente vascular encefálico e infarto agudo do miocárdio. Conhecimentos básicos, mas que são fundamentais para se salvar vidas. Em um primeiro momento, eu gostaria de agradecer a oportunidade à comissão organizadora e espero que seja um momento de muita troca de informações e de conhecimento e que eu possa contribuir para os conhecimentos e a formação de todos vocês. Como já disse, eu me chamo Paulo Nixon, sou fisioterapeuta graduado pelo Centro Universitário de Nova FAP, tenho residência em assistência em cuidados intensivos adulto pela Universidade Federal do Piauí, sou pós-graduado em fisioterapia traumato-ortopédica, fisioterapia cardiovascular e respiratória, tenho experiência no contexto de terapia intensiva adulto e com preceptorias de ensino superior. Vamos dar início falando, nesse primeiro momento, sobre o acidente vascular encefálico, o AVE, e posteriormente discutiremos também sobre o infarto agudo do miocárdio. Então, o AVE, acidente vascular encefálico, também conhecido como AVC, acidente vascular cerebral e popularmente denominado de derrame, é uma condição na qual surge um déficit neurológico. Esse déficit neurológico ele pode ser motor e ou sensitivo, ou seja, você pode ter comprometimento tanto na motricidade, na força muscular, assim como na sensibilidade desse indivíduo acometido pelo AVE. E por que que surge esse AVE? Por que que surge esse AVC? Ele surge em virtude de uma interrupção do fluxo sanguíneo cerebral, ou seja, uma determinada área do cérebro, uma determinada região do encéfalo deixa de receber suprimento sanguíneo de forma adequada. E essa interrupção do fluxo sanguíneo, ela se dá de duas formas, seja por meio da obstrução ao fluxo sanguíneo pelo entupimento de um vaso ou pela ruptura vascular, ou seja, o próprio vaso ele é obstruído, ele é entupido, seja por um trombo, por um coágulo, ou ele se rompe, gerando uma inundação intraparenquimatosa, intracerebral. No que diz respeito a dados epidemiológicos, trata-se de uma das principais causas de óbito em todo o mundo. Acredita-se que anualmente 13,7 milhões de pessoas sofrem um AVE, e desses 13,7 milhões que sofrem um AVE, evoluem ao óbito. Atualmente, estima-se que existam 80 milhões de pessoas em todo o mundo acometido com acidente vascular encefálico, com sequelas, com déficits residuais motores e ou sensitivos em virtude de um AVE. E acredita-se também que medidas adequadas de prevenção, de profilaxia, poderiam, inclusive, se evitar aproximadamente 90% dos casos de acidente vascular encefálico, com alteração de estilo de vida e outros aspectos que favorecem ou que desencadeiam esse tipo de entidade nosológica. Estima-se que 1 em cada 4 indivíduos evoluirão com AVE ao longo da vida, em algum momento da vida, ou seja, aproximadamente 25% da população evoluirá em algum momento com acidente vascular encefálico. É uma doença que pode acometer ambos os sexos, tanto indivíduos do sexo masculino quanto feminino, e pode se desenvolver, pode surgir, acontecer em qualquer faixa etária, acometendo crianças, jovens, adultos e principalmente idosos. No que diz respeito ao acidente vascular encefálico, pessoal, que vocês devem ter em mente que tempo é fundamental. Ou seja, quanto mais precocemente se identifica um AVE, se suspeita de um AVE e, consequentemente, mais precoce é iniciado o tratamento desse indivíduo, maiores são as chances de sobrevida, maiores são as chances de sucesso desse indivíduo. Ou seja, o deslocamento imediato aos serviços de urgência especializado reduz significativamente o risco de óbito e as chances de sequelas, ou seja, aqueles déficits residuais, sejam motores ou sensitivos. Para se discutir mais a fundo sobre o acidente vascular encefálico, é importante começar pela base. É importante discutir a anatomia encefálica e a sua vascularização. Acredito que muitos de vocês já tenham ouvido falar no termo polígono de Willis, né? É uma estrutura morfológica que se assemelha a um polígono, possui vários lados, e ele é formado dentro do encéfalo, dentro do sistema nervoso central, basicamente pela união de alguns vasos sanguíneos que são fundamentais, cruciais
para a nutrição e irrigação encefálica. Então, você tem, compondo esse polígono de Willis, as artérias carótidas internas, você tem a artéria cerebral anterior, a artéria cerebral média, a artéria cerebral posterior. Essas estruturas vasculares se unem, formando esse polígono, e a partir daí você tem a distribuição vascular, a distribuição sanguínea para todas as regiões do encéfalo. E quando essas estruturas vasculares são obstruídas ou são rompidas por algum motivo, você denomina isso de AVE, AVC ou popularmente como derrame. Como já citei anteriormente, existem duas formas de se desenvolver um acidente vascular encefálico, certo? E essas duas formas, elas possuem nomenclaturas distintas. Então, existe o AVE isquêmico e o AVE hemorrágico. Esses são os dois tipos conhecidos de AVE. E aí eu gostaria que vocês prestassem atenção nessas duas nomenclaturas, nessas duas palavras, porque elas são as principais responsáveis por caracterizar um tipo e o outro. Então, o que é o AVE isquêmico? O AVE isquêmico nada mais é do que uma obstrução, do que uma oclusão, do que um entupimento vascular. Ou seja, você tem uma interrupção, uma obstrução ao fluxo sanguíneo de uma artéria encefálica, de uma artéria cerebral, geralmente por um trombo, por um coágulo sanguíneo, e isso interrompe o fluxo de sangue para uma determinada região. Essa região encefálica deixa de receber sangue e, consequentemente, deixa de receber seus nutrientes, os nutrientes fundamentais para o seu funcionamento celular, sobretudo glicose e oxigênio, e a partir desse momento, essa estrutura começa a sofrer isquemia, começa a necrosar por ausência de suprimento sanguíneo, por ausência de fluxo sanguíneo para aquele local, certo? E existe também um AVE hemorrágico, que nesse caso, como o próprio nome já diz, o paciente ele desenvolve uma hemorragia intraparenquimatória. Essa hemorragia intracerebral, ela se dá em virtude de uma ruptura vascular, ou seja, um vaso intracraniano, um vaso intraparenquimatoso, ele se rompe, gerando uma inundação, uma hemorragia intracraniana, certo? Ou seja, nada mais é do que um extravasamento sanguíneo do meio intra para o meio extravascular, gerando essa inundação intracraniana. Para fixarmos ainda mais sobre os dois tipos de AVE, o AVE isquêmico, ele nada mais é do que essa obstrução, interrompendo o fluxo de sangue para uma determinada região do cérebro, fazendo com que essa área comece a necrosar em virtude da ausência de nutrientes fundamentais para o seu metabolismo celular. Por outro lado, o AVE hemorrágico, você tem uma ruptura vascular, essa ruptura gera uma hemorragia intracraniana e você denomina isso de AVE hemorrágico. E quais são os fatores de risco para se desenvolver um AVE? Eu já adianto para vocês que os fatores de risco do AVE se assemelham muito aos fatores de risco do infarto agudo do miocárdio. Então, como fator de risco, ou seja, os fatores que favorecem o desenvolvimento dessa entidade nosológica, nós temos a faixa etária. Sabidamente, indivíduos com maior faixa etária, eles possuem uma maior tendência a desenvolver AVE, mas isso não exclui as outras populações. A AVE pode ser desenvolvido por criança, pode ser desenvolvido por adolescente, por jovem, por adulto, mas a população idosa, ela encontra-se mais exposta a essa entidade nosológica. O sexo, ou seja, o gênero masculino, sabidamente pela literatura, é o sexo mais acometido por essa doença, e a raça. Indivíduos da população negra, eles possuem uma maior tendência a desenvolver acidente vascular encefálico, porque são indivíduos que têm uma maior fragilidade vascular, sabidamente exposta e descrita na literatura, e também são mais expostos à hipertensão arterial sistêmica, que é um dos principais fatores para o desenvolvimento de acidente vascular encefálico. História de doença vascular prévia, ou seja, se o paciente ele possui alguma doença vascular, uma vasculopatia, vasculite, esclerose progressiva sistêmica, por exemplo, que são doenças que comprometem a estrutura interna do vaso e favorecem o surgimento ou o processo de coagulação sanguínea. Esses coágulos, eles podem acabar se deslocando, se gerando um êmbolo e ocluindo um vaso sanguíneo cerebral, levando a um AVE isquêmico, por exemplo. Existem algumas cardiopatias, doenças no coração que podem favorecer o surgimento de AVE, e aí eu já adianto para vocês que a fibrilação atrial, que é um distúrbio arritmogênico, uma arritmia cardíaca, aumenta em até 10 vezes o risco de acidente vascular encefálico. Iremos discutir um pouco sobre fibrilação atrial e AVE mais adiante. Histórico de tabagismo
etilismo, sedentarismo e estresse também estão entre fatores de risco para o desenvolvimento de AVE. E aí eu destaco para vocês a hipertensão arterial sistêmica, a diabetes mellitus e a obesidade como os principais pilares para o desenvolvimento de acidente vascular encefálico, tanto do tipo isquêmico quanto do hemorrágico. Acerca do quadro clínico no AVE, eu gostaria que vocês prestassem atenção, basicamente, nas condições ou nas situações clínicas que o paciente com AVE irá lhe apresentar, porque é basicamente tendo conhecimento e domínio desse quadro clínico que você vai conseguir identificar ou suspeitar de um AVE precocemente, tendo em vista que o paciente ele vai apresentar um ou mais desses sinais, desses sintomas, e isso pode, se você tem um conhecimento, se você tem um domínio adequado, favorecer o seu reconhecimento de forma precoce. E como já vimos anteriormente, identificar precocemente, conduzir esse indivíduo rapidamente ao hospital, favorece o bom prognóstico, favorece ao aumento da sobrevida, diminui os riscos de sequelas e, consequentemente, melhora a qualidade de vida daquele indivíduo que possa vir evoluir com AVE. Então, qual é o quadro clínico de um AVE? Muito comumente, o paciente acometido pelo AVE, ele vai apresentar paresia e ou parestesia em um hemicorpo. O que é que isso significa? Paresia, redução de força muscular, ou seja, o paciente ele vai ter diminuição da força ou até mesmo parestesia. Parestesia já é uma alteração sensitiva, ele pode ter dormência, ele pode ter formigamento em uma determinada região do corpo, a depender do território cerebral envolvido. Então, são os principais achados que podem acontecer no paciente com AVE: paresia e ou parestesia, redução de força muscular e alteração de sensibilidade, em especial em um hemicorpo, ou seja, em um lado do corpo, certo? Então, o paciente ele pode apresentar redução de força muscular, alteração de sensibilidade em um lado do corpo. É um achado clássico de acidente vascular encefálico. Além disso, ele pode apresentar dificuldade para manter-se em pé, ou seja, para manter-se em ortostase, e até mesmo para deambular, ou seja, dificuldade para caminhar. É um indivíduo que pode apresentar confusão mental ou até mesmo rebaixamento do nível de consciência, rebaixamento de sensório, ele pode desmaiar em virtude do AVE, sobretudo no acidente vascular encefálico do tipo hemorrágico. Ele pode apresentar disartria, alteração ou dificuldade na articulação de palavras, dificuldade para se comunicar oralmente, dificuldade na pronúncia de palavras e até mesmo desvio da comissura labial, que muitas pessoas, a população leiga costuma dizer como boca torta. Ah, o fulano teve um derrame, o fulano teve um AVC e ficou com a boca torta. Essa boca torta, tecnicamente, do ponto de vista científico, é chamada como desvio da comissura labial. E o indivíduo pode apresentar também alterações uni ou bilaterais do ponto de vista visual. Ele pode ter comprometimento visual, seja em um ou em ambos os olhos, principalmente se o território vascular envolvido for de artéria cerebral posterior. Sabemos que o lobo posterior é uma estrutura cerebral responsável pela capacidade visual, ou pela acuidade visual. Então, quando essa região posterior, a artéria cerebral posterior, está envolvida, é muito provável que o paciente desenvolva alterações visuais durante o acidente vascular encefálico. E como reconhecer um AVE? Pessoal, para se reconhecer um AVE, você precisa ter domínio do quadro clínico. A partir do momento que você domina o quadro clínico, você facilmente consegue reconhecer ou suspeitar de um acidente vascular encefálico. Então, para se reconhecer um AVE, você precisa entender que o paciente ele pode evoluir com fraqueza muscular, ele pode evoluir com formigamento. E aonde é que ele vai evoluir com essas alterações? De motricidade e de sensibilidade. Alterações na face, no rosto, nos membros superiores, no braço, no membro inferior, na perna, e especialmente em um lado do corpo, seja no braço direito, perna esquerda, braço direito e perna direita, por exemplo. Braço esquerdo, perna esquerda. Sempre priorizando um lado do corpo, seja o lado direito ou seja o lado esquerdo. O paciente ele pode apresentar ou desenvolver confusão mental, alteração de fala e até mesmo na compreensão, dificuldade para interpretar o que você diz para ele, alteração na acuidade visual, seja em um ou em ambos os olhos, alteração de equilíbrio na coordenação motora, pode apresentar tontura e até mesmo andar comprometido, dificuldade para deambular, por conta da fraqueza, sobretudo no membro inferior.
pode apresentar cefaleia súbita sem causa aparente, ou seja, dor de cabeça. E aí, pessoal, do ponto de vista de tentar facilitar, tentar melhorar essa questão do diagnóstico, da identificação e da suspeita precoce de AVE, existe uma série de escalas que você pode estar utilizando, inclusive no dia a dia. O Ministério da Saúde, o SAMU, eles regularmente eles estão sempre tentando educar a população para que se favoreça um diagnóstico, uma suspeita precoce e, consequentemente, um tratamento rápido e adequado. E aí, uma das formas mais adequadas de se reconhecer ou suspeitar um acidente vascular encefálico é por meio de uma escala chamada escala de Cincinnati. Essa escala de Cincinnati, ela avalia 3 domínios. E se vocês observarem, esses domínios que são avaliados pela escala de Cincinnati são aqueles que a gente já discutiu. O paciente vai apresentar alteração de força muscular, desvio da comissura labial, um paciente que vai ter dificuldade de se comunicar oralmente, ou seja, de disartria. Então, esses achados clínicos, eles são cobrados, ou eles são colocados dentro dessa escala de Cincinnati para se tentar reconhecer um AVE de forma rápida. Então, o que é que essa escala ela avalia? Ela avalia a simetria facial, que nada mais é do que aquele desvio da comissura labial, que a população costuma chamar de boca torta. Então, um paciente com AVE, muito provavelmente, ele pode apresentar esse desvio da comissura labial. Então, o que é que você vai pedir para o seu paciente? Você vai pedir para que ele dê um sorriso. E você vai observar se os cantos da boca, eles se elevam simetricamente, ou seja, de forma igual. Se elevarem simetricamente, do mesmo jeito, igualmente o direito quanto o esquerdo, isso é um sinal de normalidade. Mas se o paciente ele tiver uma assimetria facial, ou seja, um ângulo, um canto da boca sobe e o outro não, isso já é indicativo de assimetria facial, que pode sugerir uma AVE. Outro domínio avaliado pela escala é a fraqueza muscular em membro superior. Então, você vai pedir para o paciente realizar a chamada manobra de Mingazini de membros superiores. O que é isso? Você vai pedir para o paciente elevar os membros, cotovelo fletido, perdão, cotovelo estendido, punhos neutros, certo? Realizando uma flexão de ombro a 90 graus. E vai pedir para o indivíduo manter essa posição por aproximadamente 10, 20, 30 segundos. E você vai observar se um dos braços tende à queda, tende a começar a cair. Se o paciente conseguir manter normalmente os dois braços na mesma posição por esse tempo estipulado, normal. Mas se você percebe que um dos braços tende à queda, isso é indicativo de fraqueza muscular. Ele está perdendo força em um lado do corpo. Se ele não está conseguindo manter os membros naquela posição por 10, 20, 30 segundos, é porque ele está perdendo força, e isso é um achado sugestivo de AVE. Outra coisa que você deve avaliar é a fala anormal, ou seja, disartria, dificuldade na articulação ou na pronúncia de palavras. Então, o que é que você pode pedir para avaliar esse item da escala? Peça para o paciente falar o nome completo dele. Como é seu nome completo? O senhor tem quantos anos? E aí acaba que avaliando essa capacidade de articular palavras do indivíduo com suspeita de AVE. Você pode pedir também para ele repetir algumas frases, até para avaliar a capacidade de compreensão e interpretação daquele indivíduo. Ó, senhor, repita comigo, nem aqui, nem ali, nem lá. Repita comigo, o Brasil é o país do futebol. E avalia essa capacidade de articulação de palavras. Se você perceber que ele tem uma fala arrastada, uma fala dificultada, ou até mesmo a fazer, ele não consegue verbalizar, ele não consegue se expressar oralmente, também é um achado sugestivo de AVE. E aí, como é que eu interpreto essa escala? O seguinte, se você tem um desses itens positivo, ou seja, assimetria facial, ou fraqueza de membro superior, ou fala anormal, isso já estima um risco de AVE de aproximadamente 67 a 72%, ou seja, o paciente ele tem 67 a 72% de chance de estar tendo um AVE naquele momento. Já se os 3 itens, se os 3 domínios, assimetria facial, fraqueza de membro superior e fala normal, estão presentes, isso já indica uma probabilidade de AVE de aproximadamente 88%, 90%. Então, praticamente aquele indivíduo está, sim, sofrendo um AVE. Então, essa é uma escala simples, fácil de ser aplicada e que reconhece facilmente um acidente vascular encefálico. Outra forma de se reconhecer um AVE é por meio do mnemônico SAMU. É um mnemônico que reproduz basicamente a escala de Cincinnati, que facilita o diagnóstico ou a suspeita de acidente vascular encefálico. Então, o que é que significa esse mnemônico SAMU?
né, fazendo até alusão ao serviço de atendimento móvel de urgência, que favorece a memorização e faz com que você consiga lembrar desses itens durante uma situação como essa no dia a dia. O que é que significa o S? Sorriso. Você vai pedir para o paciente dar um sorriso e avaliar a simetria facial, a simetria labial durante o sorriso, avaliar a comissura labial. O A vem de abraço, é aquela mesma coisa, para avaliar força muscular dos membros superiores, a manobra de Mingazinho. Pede para o paciente elevar os braços e ver se ele tem alguma queda, seja do braço direito, seja do braço esquerdo, ou se ele consegue manter os dois naquela posição por um determinado intervalo de tempo, geralmente 10 a 30 segundos. Música, você vai avaliar a fala do indivíduo. Pode pedir para ele cantar, pode pedir para ele dizer o nome completo dele, pode pedir para saber onde é que ele mora, onde é que o senhor mora, me diga o bairro, o nome da rua. Você pode pedir para ele repetir alguma frase, como, por exemplo, aquela, o Brasil é o país do futebol. Fique à vontade para avaliar a capacidade fônica daquele indivíduo, a oralidade dele e ver se ele tem dificuldade para se comunicar oralmente. E o vem de urgência. A partir do momento que você percebe que o paciente tem algum desses achados, um, dois ou até mesmo os três, você percebe que ali pode ser uma AVE e, consequentemente, uma situação grave. Dessa forma, você deve solicitar o serviço de atendimento móvel de urgência o mais rápido possível. Lembrando, mais uma vez, quanto mais precoce a identificação, quanto mais precoce a condução do paciente ao hospital, quanto mais precoce o início do tratamento, maior a chance de sobrevida, menor a chance de sequelas posteriores. E aí eu gostaria de fazer uma adendo com vocês acerca de uma condição clínica que muitas vezes é confundida com derrame, como as pessoas chamam, né? Entre aspas, derrame, ou acidente vascular encefálico, que é a paralisia facial, que muitas pessoas chamam de boca torta e etc. Né? Então, a paralisia facial, ela pode ser um achado, ela pode ser um indício, inclusive está lá na escala de Cincinnati, a simetria facial pode ser um achado de acidente vascular encefálico, mas nem sempre quer dizer ou significa AVE. Então, infelizmente, a gente não vai ter tempo suficiente para discutir os aspectos fisiopatológicos da paralisia facial. Mas, de forma básica, de forma simplória, eu gostaria que vocês tivessem em mente que existem dois tipos de paralisia facial. Existe a paralisia facial periférica e a paralisia facial central. Como o próprio nome já diz, a paralisia facial central, ela ocorre ou ela decorre de um problema central. E aí, nessa situação, você pode suspeitar de AVE. Por outro lado, a paralisia facial periférica não decorre, não é provocada, causada por um comprometimento central. Pelo próprio nome, já é um comprometimento periférico, já é um comprometimento via nervo facial. E aí, nesse caso, você pode afastar a suspeita de AVE. Então, você se depara com a situação onde o paciente evolui numa condição aguda, recente, com uma paralisia facial. E aí, será que é derrame? A boca entortou. É derrame? Muitas pessoas associam diretamente, entre aspas, a boca torta a derrame. E nós, como profissionais da saúde ou acadêmicos de saúde, precisamos ter em mente, basicamente, se aquela paralisia facial é periférica ou central. Porque se for central, eu posso suspeitar de AVE. Mas se for periférica, eu posso afastar a hipótese de AVE. Então, como é que eu identifico, como é que eu faço essa distinção entre paralisia facial central e periférica? Observem para a imagem da esquerda. Percebam que na paralisia facial periférica, o paciente ele vai ter o comprometimento de toda uma hemiface, ou seja, todo o lado de um rosto, o lado completo do rosto, vai estar envolvido, vai estar comprometido. O paciente vai ter redução de força, perda de força muscular nesse lado, nessa metade do rosto, ou até mesmo alteração sensitiva. Pode ter formigamento, a questão, sensação de ardência, e etc. Ou seja, alterações sensórias, sensitivas e motoras em um lado do rosto, que a gente chama isso de hemiface. Hemi é lado, face e rosto, ou seja, em um lado da face. Já na paralisia facial central, o paciente ele vai ter um envolvimento ou um comprometimento apenas num quadrante inferior de uma hemiface, ou seja, na parte de baixo direita ou na parte de baixo esquerda. E aí é onde muita gente se confunde, porque muita gente faz uma associação direta entre quanto maior a área comprometida, maior a gravidade do quadro. Então, se o meu paciente
tem um lado todo paralisado, isso é mais grave do que ter só uma parte. Então, quando tem um lado todo paralisado, é pior, é derrame. E na realidade é justamente o contrário. Se o paciente ele tem um envolvimento de toda a hemiface, de todo lado do rosto, isso já fala a favor de paralisia facial periférica, o que afasta a suspeita de AVE, tendo em vista que o AVE, quando associa um comprometimento facial, ele envolve apenas o quadrante inferior de um lado do rosto, quadrante inferior de uma hemiface, seja o direito, seja o esquerdo. Paulo, então na prática, no dia a dia, como é que eu faço para distinguir, para diferenciar a paralisia facial central da periférica? Por meio de dois comandos. Olhem como é simples. Como é que você faz a distinção de uma de outra? Dois comandos. Você pede para o paciente fechar os olhos no primeiro comando, e no segundo comando você pede para ele elevar as sobrancelhas, para você conseguir observar a atividade do músculo frontal. Porque quando você eleva as sobrancelhas, você enruga a região da testa, por conta da atividade motora do músculo frontal. Então, o que que acontece? Quando você pede para o paciente fechar os olhos, se ele, porventura, não consegue fechar os olhos, é porque há um comprometimento motor dessa região superior. E já percebemos, já vimos que quando há comprometimento também na parte de cima, isso não ou não fala a favor de AVE, tendo em vista que trata-se de uma paralisia facial periférica, porque pega todo um lado do rosto, tanto na parte de cima quanto na parte de baixo. Então, quando você pede para o paciente fechar os olhos e ele não consegue fechar os olhos, é porque houve envolvimento dessa região superior. Então, isso fala muito mais a favor de paralisia facial periférica do que central. E o outro comando que você pede para o paciente é levar as sobrancelhas e observar se há rugas simétricas, tanto do lado direito quanto do lado esquerdo. Se porventura você observa que só enruga um lado e o outro não enruga, isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que a região superior também está envolvida. E quando você tem região da face superior envolvida, isso fala a favor de paralisia facial periférica e não central. E aí você já pode começar a afastar a hipótese de AVE. Por outro lado, se você pede para o paciente fechar os olhos e ele fecha normalmente, você pede para o paciente elevar as sobrancelhas, ele eleva e enruga os dois lados, isso quer dizer que essa região superior ela não está envolvida. Logo, você só vai ter um comprometimento inferior. E é justamente aí que você deve suspeitar de um AVE, tendo em vista que o AVE só vai comprometer a parte de baixo, seja direito ou seja esquerdo. E aí o que que acontece? No dia a dia, às vezes as pessoas pensam, ele conseguiu fechar os olhos e elevar as sobrancelhas, não é nadinha. Não é derrame, porque se fosse derrame, ele teria um comprometimento, não ia fechar o olho, não ia enrugar a testa. E é justamente aí que as pessoas erram muito. AVE, associada à paralisia facial central, envolve apenas o quadrante inferior de uma M face. E outro achado importante que eu gostaria de discutir com vocês é a questão da fibrilação atrial. Como eu já falei anteriormente, trata-se de um distúrbio arritmogênico, de uma arritmia cardíaca, que está associada com risco de acidente vascular encefálico em até 10 vezes naqueles pacientes que a têm. Então, eu gostaria que vocês observassem na imagem da esquerda, que é a condição normal, é um ritmo regular e sinusal. Percebam que o paciente ele tem um ciclo cardíaco a partir da despolarização do nó sinusal de forma adequada. Você tem sístole atrial, diástole atrial, você tem sístole ventricular e diástole ventricular. Nessa condição, tranquilo. O que que acontece na fibrilação atrial? Na fibrilação atrial, o paciente, em vez de realizar sístole atrial e diástole atrial, ele tem um tremor. Isso nada mais é do que uma fibrilação. Os átrios, eles ficam trêmulos. Em vez de se contraírem, eles ficam trêmulos. Quando os átrios ficam trêmulos, em vez de se contraírem de forma adequada, nós chamamos isso como fibrilação atrial, ou chamamos isso de fibrilação atrial, ou até mesmo de FA. E por que que a FA, ela pode potencializar o desenvolvimento de AVE, sobretudo AVE isquêmico? Porque quando os átrios ficam trêmulos, isso gera um fluxo sanguíneo turbulento, um fluxo sanguíneo turbilhão, perdão. E quando o fluxo sanguíneo ele torna-se turbulento, quando o fluxo sanguíneo ele gera essa espécie de turbilhão, isso favorece a agregação plaquetária.
Qual é a função das plaquetas? Promover coagulação sanguínea. Então, se você favorece a agregação plaquetária em virtude desse fluxo turbulento secundário a esse tremor atrial, isso pode desenvolver a formação de um trombo, de um coágulo. Esse coágulo ele pode se deslocar, transformando-se num êmbolo, né? Subindo via sistema carotídeo e atingir uma artéria cerebral, levando ao AVE isquêmico. Por essa razão, pacientes com fibrilação atrial, tendo em vista que os átrios ficam trêmulos, favorecem um fluxo turbulento, favorece a agregação plaquetária, favorece a formação de trombos e esses trombos podem ocluir um vaso cerebral, levando ao AVE isquêmico. Por essa razão, FA está intrinsecamente atrelada a acidente vascular encefálico, sobretudo tipo isquêmico. Paulo, e o que fazer quando me deparar com um acidente vascular encefálico? Quando reconhecer uma AVE? Estou num ambiente diário, de dia a dia, e aí me deparei com a situação de um paciente com achado sugestivo de AVE. Você vai fazer aquela avaliação, como já observamos, e identificar se o paciente apresenta algum daqueles sinais ou sintomas sugestivos de AVE. Reconhecer um AVE, suspeitou de um AVE, ligue imediatamente, perdão, para o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, o 92 SAMU. Mais uma vez, quanto mais precocemente reconhecer, mais precocemente o paciente vai ser levado ao hospital e mais precocemente vai ser iniciado o tratamento. Então, entre em contato com o SAMU, veja a viabilidade do deslocamento de uma ambulância para o local. A gente sabe que o nosso sistema público de saúde ele possui algumas limitações, às vezes você não tem ambulância suficiente, número de profissionais suficiente. Então, você entra em contato com o SAMU. Geralmente, você vai falar com um profissional médico, você detalha a situação. Muito provavelmente, ele vai suspeitar de AVE e ele vai, a partir desse momento, tentar encaminhar uma ambulância para o local o mais rápido possível. Muito provavelmente isso vai acontecer, mas às vezes existem situações onde você não consegue enviar uma ambulância em tempo hábil para aquele local para que seja feito o início do tratamento daquele indivíduo. Então, você pode entrar em consenso com o atendente, geralmente o colega médico, e decidir se aguarda a ambulância ou se você, por meios próprios, meios particulares, leva aquele paciente de forma mais rápida no hospital. Então, entre em consenso com o atendente, veja se a ambulância tem condição de chegar em tempo hábil, ou então tente deslocar o paciente para um hospital mais próximo, inclusive indicado pelo próprio profissional de SAMU, para que seja feito o socorro o mais rápido possível. É claro, é lógico, o ideal é você aguardar a ambulância, mas infelizmente existem situações, existem limitações que acabam impedindo um deslocamento rápido da mesma para iniciar o suporte ao paciente, certo? O aconselhado é sempre aguardar a ambulância, mas isso infelizmente nem sempre é possível. E aí, eu gostaria de deixar assim, essa mensagem para vocês de que tempo é cérebro. Já venho batendo na tecla disso desde quando começou a nossa palestra, que quanto mais precocemente identificar o problema, maiores são as chances de sobrevida e menor os riscos de sequelas posteriormente. Então, reconhecer um AVE de forma precoce aumenta as chances de sobrevida. Já no que diz respeito ao infarto agudo do miocárdio, conhecido popularmente como ataque cardíaco, o que a gente tem sobre essa condição nosológica? Trata-se de uma necrose, ou seja, de uma morte dos cardiomiócitos, das células do músculo cardíaco, em virtude da interrupção do fluxo sanguíneo para uma determinada região do coração. Ou seja, se a gente analisar por definição, o infarto agudo do miocárdio, ele se assemelha muito com um acidente vascular encefálico do tipo isquêmico. Nada mais é do que uma obstrução vascular interrompendo o fluxo de sangue para uma determinada região. A grande diferença é que, quando um vaso encefálico, um vaso cerebral, é ocluído, você tem um AVE. Quando um vaso coronariano, ou seja, um vaso que irriga o músculo cardíaco, é ocluído, é obstruído, você tem um infarto agudo do miocárdio. Mas, por definição, basicamente a mesma coisa, só vai mudar a área de comprometimento. Um é no cérebro, o outro é no músculo cardíaco. Pode ocorrer em qualquer área do músculo cardíaco, em qualquer área do coração, a depender do vaso envolvido. Cada vaso tem a sua área ou seu território de irrigação. Se ele está obstruído, consequentemente, aquela área que ele é responsável por enviar suprimento sanguíneo é que vai sofrer a isquemia. E do ponto de vista de epidemiologia, o infarto agudo do miocárdio é a maior causa de morte em nosso país. Estima-se que no Brasil ocorram de 300 a 400 mil casos anuais de infarto agudo do miocárdio e aproximadamente entre 5 e 7 casos de infarto ocorre
um óbito, ou seja, a cada 5 ou 7 indivíduos que evoluem com infarto agudo do miocárdio, um evolui ao óbito. E assim como eu fiz no AVE, é importante para a gente aprofundar um pouco o tema sobre o assunto, a discutir um pouco a base, discutir um pouco a anatomia, o que é que significa, o que é que a gente tem do ponto de vista de coração, de área cardíaca. Então, a gente tem um ciclo cardíaco, temos duas câmaras cardíacas superiores, átrio direito, átrio esquerdo, e duas câmaras cardíacas inferiores, ventrículo direito, ventrículo esquerdo. O átrio direito, ele recebe um sangue desoxigenado, com baixa concentração de oxigênio e alta concentração de dióxido de carbono da circulação sistêmica, ou seja, um paciente é a estrutura cardíaca que recebe o sangue de todo o corpo com baixa concentração de O2, ele envia esse sangue desoxigenado ao ventrículo direito e o ventrículo direito manda para o coração. Lá é feito a hematose, a troca gasosa, o intercâmbio gasoso, onde você tem a eliminação de CO2 e a absorção de oxigênio. Esse sangue retorna ao coração via 4 veias pulmonares em direção ao átrio esquerdo, já rico em oxigênio e com baixa concentração de dióxido de carbono. Esse sangue passa para o ventrículo esquerdo e daí é bombeado para todo o corpo de forma contínua e ininterrupta 24 horas por dia. Porém, a função principal do coração é bombear sangue para todas as células, para todos os órgãos e tecidos corporais do indivíduo de forma contínua e ininterrupta. Perfeito. Mas, além dele realizar esse processo de bombear sangue para todo o corpo, ele também precisa receber sangue, certo? Para que ele trabalhe bombeando sangue para todas as estruturas corporais, ele precisa receber seus nutrientes fundamentais para o seu metabolismo, para a sua manutenção funcional. E o sangue chega para o músculo cardíaco, o suprimento sanguíneo, o suprimento nutricional chega ao músculo cardíaco via duas artérias, a artéria coronária direita e a artéria coronária esquerda. Elas se originam, elas se ramificam já do tronco da artéria da aorta, ou seja, você tem a aorta na base, bem no tronco da artéria, você já tem a ramificação dessas duas estruturas vasculares, a artéria coronária direita e a artéria coronária esquerda. E a partir daí elas começam a se ramificar, se dividir, levando o nutriente, levando o suporte nutricional para todos os órgãos, para todas as estruturas ou todas as células do músculo cardíaco, para todas as estruturas cardíacas, certo? Então, quando você tem a oclusão, quando você tem a obstrução, quando você tem o entupimento, ou seja, a interrupção do fluxo sanguíneo de uma determinada artéria cardíaca, seja a artéria coronária direita, esquerda, e suas ramificações, uma determinada região do coração vai deixar de receber sangue, vai deixar de receber esse suprimento e vai entrar em sofrimento isquêmico, ou seja, ausência de suprimento sanguíneo, ausência de nutrientes fundamentais para o metabolismo celular cardíaco, levando à necrose daquela determinada região. Isso é a anatomia e fisiopatologia clássica do infarto agudo do miocárdio. Existem basicamente 5 tipos, aqui é apenas para critério de informação, existem 5 tipos de infarto agudo do miocárdio, basicamente o mais comum e aqueles que todos nós conhecemos e realmente é o que mais acontece é o tipo 1, que eu acabei de discutir com vocês, que ele é desencadeado pela obstrução coronariana por uma placa, sobretudo por uma placa ateromatosa, ou seja, você tem uma placa de gordura, uma placa de fibrina com estruturas, com hemácias e várias outras estruturas que geram um coágulo, geram uma placa ateromatosa, e essa placa acaba por ocluir, por obstruir um vaso sanguíneo coronariano, levando à interrupção de fluxo para uma determinada região e, consequentemente, ocasionando um infarto agudo do miocárdio. O tipo 2, ele é provocado por um desequilíbrio entre a oferta circulatória e a demanda metabólica, ou seja, não há obstrução, não há entupimento, mas mesmo assim chega uma menor concentração de sangue para o músculo cardíaco, para a nutrição do músculo cardíaco. Se dá, sobretudo, em condições mais graves, como choque hemodinâmico, choque hipovolêmico, né? Situações onde o paciente ele vai ter uma alteração ou desequilíbrio nessa oferta nutricional e demanda das células do músculo cardíaco. Tipo 3 é aquele famoso infarto fulminante ou morte súbita, onde o paciente ele inicia os sinais e sintomas clássicos de infarto e em menos de 60 minutos evolui ao óbito, ou seja, aquele infarto fulminante. O tipo 4 e o tipo 5 estão atrelados à pós-conduta terapêutica, pós-conduta de reperfusão. Ou seja, o paciente ele já infartou, já fez um tratamento e aí ele reinfarta.
né? No tipo 4, o paciente ele infartou e fez um tratamento ou terapia de reperfusão associado a uma angioplastia para a colocação de stent. Não sei se você já ouviu a nomenclatura, alguém fala, não, o fulano tem mola no coração, colocou mola. O stent nada mais é do que uma estrutura que se assemelha a uma mola mesmo, e o hemodinamicista ele coloca essa mola justamente no local da obstrução, abre a mola, e a mola, consequentemente, ela favorece a reperfusão, faz com que, a partir do momento que ela se abre, ela abre o vaso e você volta a ter fluxo sanguíneo naquela área, certo? Existe outra terapia, agora bem mais invasiva, que é a revascularização do miocárdio, que muitas pessoas chamam, né, ou conhecem como ponte de safena. Não é nenhuma nomenclatura adequada, mas o paciente faz uma cirurgia do coração, faz a revascularização do miocárdio, faz a troca, a substituição daquele vaso comprometido por outro que o indivíduo próprio, que o médico, que o cirurgião cardiothorácico retira do próprio corpo do indivíduo e faz essa ponte, faz essa anastomose, essa troca do vaso envolvido por outro que ele retira do próprio corpo, geralmente do membro inferior ou até mesmo do próprio tórax. E a partir daí, depois dessa terapia de reperfusão, seja por meio da angioplastia para a colocação de stent, ou seja, por meio da revascularização do miocárdio da cirurgia, o paciente reinfarta, tipo 4 e tipo 5. Paulo, e quais são os fatores de risco para o desenvolvimento do acidente vascular encefálico? Perdão, do infarto agudo do miocárdio. Se você parar para analisar, os fatores de risco para o infarto, eles se assemelham muito aos fatores de risco do acidente vascular encefálico. Então, a faixa etária está muito atrelada ao infarto agudo do miocárdio. Geralmente, os indivíduos que evoluem com essa condição são aqueles com idade superior a 40 anos. Quando o paciente tem ou possui algum tipo de distúrbio de coagulação, ou seja, aquele paciente que possui ou que tem uma maior predisposição a desenvolver coágulos, deixa o sangue mais grosso, mais viscoso, tipo um paciente diabético, por exemplo, ele pode ter uma tendência maior ao desenvolvimento de coágulo sanguíneo e esse coágulo ele pode ocluir um vaso coronariano, levando ao infarto agudo do miocárdio, assim como ele também pode ocluir um vaso sanguíneo cerebral, levando ao acidente vascular encefálico do tipo isquêmico. Hipercolesterolemia, como eu falei para vocês anteriormente, placa ateromatosa. Placa de ateroma é placa de colesterol, ou seja, se o paciente tem níveis de colesterol no sangue, total e frações, aumentados, sobretudo o colesterol ruim, que as pessoas chamam, que é o LDL, que é o colesterol ou lipoproteína de baixa densidade, quando ele tem essa alta concentração de colesterol no sangue, isso favorece o depósito de gordura dentro do vaso coronariano e, com o passar do tempo, aquele depósito de gordura tende a aumentar até chegar um momento na qual ele oclui por completo, totalmente, ou um percentual superior a 70% do vaso coronariano, desencadeando aqueles sinais e sintomas clássicos de infarto por conta da diminuição do fluxo sanguíneo para uma determinada região do coração. Tabagismo, seja o uso de cigarro constante, nicotina, etilismo, sedentarismo e o estresse também são fatores de risco para o infarto agudo do miocárdio. E aí eu destaco mais uma vez também os principais fatores de risco. Hipertensão arterial sistêmica, principal fator de risco para o desenvolvimento de infarto agudo do miocárdio, diabetes mellitus e obesidade, sedentarismo, são todos esses fatores que estão diretamente atrelados, associados ao infarto. Gostaria de dizer também acerca dos fatores de risco. Quando se fala em fator de risco, é interessante a gente fazer a distinção entre fatores modificáveis e não modificáveis. Então, perceba que a maioria dos fatores de risco, eles são modificáveis, certo? Por isso que lá no início da nossa conversa, eu falei para vocês que até 90% dos casos, sobretudo de AVLs, poderiam ser prevenidos. Por quê? Porque os principais fatores de risco para o desenvolvimento dessas entidades nosológicas são modificáveis. Como o próprio nome já diz, eu posso substituí-los, eu posso modificá-los. Então, o tabagismo, o indivíduo pode fazer a cessação do mesmo. Etilismo, o indivíduo pode cessar o etilismo. Sedentarismo, ele pode iniciar a atividade física regular. Estresse, ele pode utilizar ou lançar mão de outras terapias integrativas e tudo, com o intuito de tentar reduzir o estresse diário. Diabetes, se você tem um controle glicêmico, se você, hipertensão arterial, se você tem um controle de sódio na sua alimentação, seja uma dieta hipossódica, uma dieta hipoglicêmica, isso tende a diminuir as suas chances de desenvolver hipertensão arterial sistêmica, diabetes mellitus, que são fatores fundamentais
para o desenvolvimento dessas doenças. E até mesmo a obesidade, questão de controle de dieta e etc. Então, perceba que a maioria dos fatores, eles são modificáveis. Se você tem um bom estilo de vida, se você tem uma dieta equilibrada, balanceada, você reduz significativamente o risco de desenvolver essas entidades nosológicas oportunistas. E qual é o quadro clínico do infarto agudo do miocárdio? O que é que eu espero encontrar no paciente infartado? Assim como o AVE, o infarto agudo, ele possui uma série de achados clínicos que sugerem fortemente o infarto agudo do miocárdio. Então, quando você associa esses fatores de risco, é um paciente com idade superior a 40 anos, é um paciente acima do peso, com obesidade, que já relatou ter hipertensão arterial, ter diabetes, ele é sedentário, faz uso de cigarro, ingere bebida alcoólica frequentemente. Então, quando você associa fatores de risco a um quadro clínico sugestivo de infarto, você tem a pensar fortemente que aquela condição trata-se realmente de um infarto. Então, o que é que o paciente com infarto agudo do miocárdio ele pode lhe apresentar como sinais e sintomas clássicos? Pré-cardialgia aguda, contínua e intensa. O que é pré-cardialgia? Dor em pré-córdio, dor no peito, dor torácica. Então, quando ele apresenta essa dor no peito, é uma dor aguda, ou seja, recente. Muitas vezes as pessoas pensam, tô com 4, 5 dias sentindo uma dorzinha aqui no peito, eu tô achando que é infarto. Infarto não é assim, pessoal. Infarto, ele, como o próprio nome já diz, ele é agudo. Ele tem um início súbito e a tendência é só piorar. Não existe essa questão de você estar infartando 4, 5 dias seguidos. Não existe. Se você está infartando, você tende a só piorar nas próximas horas. É claro que o infarto agudo do miocárdio, a gente vai já ver posteriormente, ele pode lhe dar alguns sinais, alguns sintomas que sugerem que você pode evoluir para uma coronariopatia futura. Mas, em tese, o infarto agudo do miocárdio, a condição nosológica em si, ela tende a piorar nas próximas horas se não for feita aquela terapia de reperfusão. Se você não abrir o vaso do paciente, se você não reestabelecer o fluxo sanguíneo para aquela área, a tendência é só mais área cardíaca necrosar por isquemia e o quadro clínico só piorar. Então, essa história de 3, 4 dias, 5 dias seguidos infartando não faz sentido. Então, a pré-cardialgia ela é aguda de início recente, o tempo inteiro, ou seja, contínua e intensa, com tendência a piora se o tratamento não for iniciado o mais rápido possível. Essa dor torácica, ela pode se deslocar, ela pode irradiar para os membros superiores, sobretudo o membro superior esquerdo, para a região de mandíbula, região de trapézio superior, ou seja, de ombro, região interescapular, região do estômago, que é a chamada epigastralgia. O paciente ele pode apresentar pele hipocorada, ou seja, ele pode apresentar palidez, pode apresentar dificuldade para ventilar. Às vezes, a dor torácica, a pré-cardialgia, ela é tão forte que gera, inclusive, dificuldade para respirar. O aperto no tórax é tão grande que o indivíduo relata dificuldade para respirar, que é a chamada dispneia, dificuldade relatada pelo paciente para ventilar. Sudorese, ou seja, o paciente pode suar, ter aquela sensação de mal-estar. Epigastralgia, como eu falei para vocês, é a dor próxima ao estômago. E aí, muito cuidado a isso. Muitas pessoas acabam associando a epigastralgia com algum problema estomacal gástrico, refluxo gastroesofágico, intoxicação alimentar, comer alguma coisa, estou com azia, a comida não me fez bem, e muitas das vezes pode ser um achado clínico sugestivo de infarto agudo do miocárdio, e as pessoas acabam atrelando a um comprometimento gastrointestinal. Então, muito cuidado a epigastralgia, sobretudo a população feminina. E o paciente pode até apresentar também enjoo, êmese, que nada mais é do que vômito durante o infarto agudo do miocárdio, e sinais de pré ou até mesmo de síncope. Ou seja, o paciente ele pode começar a apresentar tontura, ele pode começar a apresentar rebaixamento do nível de consciência, ele pode começar a apresentar a visão escurecida, tudo isso por conta do infarto. E aí, essas duas imagens eu trouxe para vocês para relatar os principais pontos, tanto anteriores quanto posteriores, de dor ou de angina associada a infarto agudo do miocárdio, tanto na população masculina quanto feminina. Então, perceba que no homem você tem aquela pré-cardialgia clássica, né? Aquela dor torácica que irradia para o membro superior esquerdo, que irradia para a região cervical, que vem para a região de trapézio superior, região entre as escápulas, ou seja, região interescapular. Mas já na população feminina, os principais achados de infarto é dor irradiada para essa região interescapular e principalmente epigastralgia, dor próxima ao estômago, ou seja, muito cuidado na população feminina que infarta, que geralmente elas não possuem ou não apresentam aqueles sintomas clássicos que a gente acabou de observar.
aquele achado clínico clássico de infarto. Dor interescapular e epigastralgia no sexo feminino pode sim indicar infarto agudo do miocárdio. Esses achados clínicos, pessoal, eles indicam, eles precedem, eles são sinais de aviso que aquele paciente pode evoluir com infarto agudo do miocárdio. E aí é importante observar que existem pontos de dor, pontos dolorosos associados à angina, que o paciente pode apresentar alguns dias antes de evoluir literalmente para o infarto agudo do miocárdio. Então, observe, o paciente pode sentir dor no peito, dor na região próxima à cervical, com irradiação para o membro superior esquerdo, região epigástrica, região interescapular, região de trapézio superior, de ombros, mas aquilo ali pode ser um sinal de infarto e que possa vir a acontecer futuramente. Então, muita atenção a esses sinais, porque você pode evoluir com IAM no decorrer dos próximos dias, certo? E aí, eu só gostaria de trazer para vocês, pessoal, que vocês prestassem atenção em três populações específicas no que diz respeito ao quadro clínico geral do infarto agudo do miocárdio. Vimos que pré-cardialgia, dor irradiada para os membros, pele corporada, sudorese, sinal de pré-síncope, epigastralgia, etc. Mas existem três populações específicas que podem apresentar achados clínicos não clássicos, ou seja, atípicos acerca do infarto, porque esses que a gente viu anteriormente são achados típicos, ou condição, quadro clínico típico de infarto. Mas existem três populações que podem evoluir para o infarto sem esses achados típicos, ou seja, achados atípicos. E aí, quais são essas três populações? População idosa, o indivíduo idoso ele pode sabidamente infartar sem esses achados clínicos típicos. População atlética, indivíduo atleta de alto rendimento que pratica esforço, que pratica atividade física periodicamente, regularmente, de alto impacto preferencialmente, eles podem infartar sem aqueles sinais clássicos, sem aqueles sinais típicos. E a população diabética, lembrar que o paciente diabético ele evolui para uma polineuropatia diabética, né? Ou seja, você tem um processo de desmielinização, de destruição, de deterioração neural, e isso faz com que o paciente tenha alteração de sensibilidade, parestesia, hipoestesia, então ele pode infartar e não ter aqueles achados clássicos, tendo em vista que a estrutura neural que é responsável pela condução nervosa dolorosa vai estar comprometida nessa população. Então, quando você se deparar com um indivíduo idoso, indivíduo atleta de alto rendimento ou a população diabética sentindo algum mal-estar, algum sintoma inespecífico ou atípico, mesmo assim, acender o sinal de alerta, que pode ser infarto agudo do miocárdio. Ah, mas ele não apresenta precordialgia e tudo mais. São populações específicas e que você precisa ter uma atenção especial a elas. E como reconhecer um AVE? Perdão, como reconhecer um infarto agudo do miocárdio? Assim como no AVE, pessoal, é muito comum você reconhecer um AVE a partir do momento que você domina, que você tem conhecimento dos achados clássicos de infarto agudo do miocárdio. Então, para se reconhecer um AVE no seu dia a dia, você vai detectar a presença de pré-cardialgia recente, súbita, contínua, ou seja, que perdura por um tempo superior a 20 minutos, intensa e que não melhora com o posicionamento. Muitas vezes, sobretudo em alterações gastrointestinais, quando o paciente ele tem uma azia, algum tipo de problema, ele faz uso de um antiácido, ele deita, ele muda sua posição e isso tende a atenuar a dor. No infarto agudo do miocárdio, não. A tendência, como eu expliquei para vocês, é só piorar, mesmo com alteração de posicionamento, mesmo com uso de antiácido. Então, muita atenção a essa precordialgia aguda, intensa e contínua. A dor pode irradiar para o membro superior esquerdo, para a região de mandíbula, região de músculo trapézio superior, ou seja, de ombros, e região interescapular. Ter aquela sensação de sudorese, de suor, de mal-estar e até mesmo sinais de síncope ou pré-síncope, tontura e rebaixamento do nível de consciência, por exemplo. E o que fazer no infarto agudo do miocárdio? Reconheci o infarto, detectei, estou suspeitando que esse paciente que está na minha frente está infartando, o que é que eu faço? Mesma conduta do AVE. Assim como eu bati muito na tecla no AVE de que tempo é cérebro, aqui no infarto, tempo é músculo. Quanto maior o tempo que você perde para iniciar aquela terapia de reperfusão, para abrir o vaso sanguíneo, para que o fluxo sanguíneo dentro do coração, dentro do músculo cardíaco seja restabelecido, quanto mais tempo você perde, maior a chance daquele paciente evoluir ao óbito, né? Então, surgiu a ideia ou a hipótese de infarto agudo do miocárdio,
liga imediatamente para o serviço de atendimento móvel de urgência, para o SAMU 192. E aí é o mesmo raciocínio, a mesma conduta. Você indica, descreve os sinais e sintomas que você identificou no seu paciente. Muito provavelmente o colega ele vai sugerir também ou vai suspeitar de infarto agudo do miocárdio e ele vai tomar as providências cabíveis para que a ambulância chegue o mais precoce possível. Por conta das limitações, você pode entrar em consenso com o colega e tentar levar por meios próprios, recursos particulares, o indivíduo para o hospital mais próximo de indicação do próprio profissional. Mas aí é uma questão de consenso. Se o próprio profissional percebe que a ambulância não vai chegar em tempo hábil, que a ambulância não vai conseguir realizar ou prestar os primeiros atendimentos em um tempo que se preconiza, ou seja, o mais precoce possível, ele pode lhe aconselhar a procurar um serviço mais próximo para que, quanto mais, para que aquele atendimento ao indivíduo infartado inicie de forma mais precoce possível. Então, pessoal, no que diz respeito a infarto agudo do miocárdio, tempo é músculo. E cerca de 60% dos óbitos ocorrem do paciente infartado, eles ocorrem nos primeiros 60 minutos após o início dos sintomas, que é aquela famosa morte súbita ou infarto fulminante. Então, numa condição como essa, identificar precocemente o infarto e conduzir o indivíduo rapidamente a um hospital pode fazer com que aquele indivíduo sobreviva. Daí a importância de se conhecer, de se saber identificar precocemente os sintomas que sugerem AVE, que sugerem infarto agudo do miocárdio, para que o tratamento inicie o mais rápido e precoce possível, para aumentar as chances de sobrevida, para aumentar as chances de sucesso daquele paciente acometido. Certo, Paulo, você falou da conduta, do que fazer, ligar para o SAMU, saber se vai, se espera ambulância ou se vai por meio de recursos próprios, tanto no AVE quanto no infarto. Eu posso fazer mais alguma coisa? Existe alguma abordagem que eu possa fazer nesse paciente infartado, nesse paciente com AVE? Sim. Se você já entrou em contato, primeira conduta que você tem que fazer é entrar em contato com o SAMU, né? Às vezes é muito mais importante você ter essa proatividade de reconhecer um potencial problema grave de AVE ou de infarto e entrar em contato com o SAMU. Isso é basicamente o ponto mais importante que você deve fazer. Se você fizer isso, sugeriu, suspeitou um infarto, suspeitou de um AVE e tomou a atitude de ligar para o SAMU, esse você pode ter certeza que é a abordagem, que é a conduta que você poderia fazer de melhor para aquele paciente sobreviver. Você já fez a sua parte. Está aguardando a ambulância está chegando, quero fazer mais alguma coisa, até mesmo para avaliar se aquele paciente está evoluindo com a condição grave ou não, você pode avaliar sinais vitais, pode checar a frequência cardíaca, pode checar a frequência respiratória, temperatura corporal, pressão arterial sistêmica, aferir pressão e saturação periférica de oxigênio e até já ir passando essas informações para o suporte que está próximo de chegar, para a partir daí ele já ir avaliando se é um paciente que tende a uma maior gravidade ou que ele apresenta sinais vitais estáveis. Se o paciente perder a consciência, por exemplo, evoluir com rebaixamento do nível de consciência, rebaixamento de sensório, você pode inclusive, realizar o protocolo ABC, que é aquele protocolo que checa, o que avalia, que prioriza a estabilização das vias aéreas e da respiração. Então, você pode realizar esse protocolo num paciente que rebaixou o nível de consciência, que não está parado, você checou o pulso, avaliou, é um paciente que não está em parada cardiorrespiratória, mas está responsivo, estabilize vias aéreas, garanta a respiração daquele indivíduo, avalie a circulação dele e espera o socorro chegar. Do mais, pessoal, essas foram. Eu acabei realizando, trouxe para vocês aqui, por meio de um QR Code, o acesso a uma pasta no Google Drive, tá? Onde eu coloquei as principais referências que eu utilizei para a confecção dos slides. Então, você pode escanear o QR Code e você já vai direto para essa parte no Google Drive. E lá você vai ter acesso aos principais artigos, protocolos, manuais, cartilhas do próprio Ministério da Saúde, do próprio SAMU, no que diz respeito ao socorro do paciente infartado e com acidente vascular encefálico. Coloquei também para vocês esse livro que eu aconselho piamente que vocês deem uma lida nele, que é o Diagnóstico Fisioterapêutico em Fisioterapia, Diagnóstico Diferencial em Fisioterapia, certo? Foi de lá que eu tirei algumas imagens, é um livro muito didático, que traz muitas informações pertinentes ao público acadêmico e profissional da saúde, e do resto, eu gostaria de agradecer pela oportunidade. Qualquer coisa, me coloco à disposição de todos vocês. Caso vocês não estejam assistindo a palestra por um dispositivo único, não tenha como escanear o QR Code, faz um print da tela e em um segundo momento você
abre esse QR Code que já vai ter acesso direto à pasta com as principais informações. Do resto, muito obrigado pela oportunidade, pela atenção de todos vocês. Essas são as minhas principais redes sociais, e-mail, Instagram e WhatsApp, qualquer coisa, me coloco à disposição de vocês. Se precisarem, podem contar comigo. Muito obrigado a todos e até a próxima.